Olá, pessoal! Eu sou Cláudia Maria, professora de tricô e crochê. Faço parte do time de artesão da Círculo. Nessa aula, nós vamos fazer, olha, esse lindo blusão com formato de listra no ponto estuque que dá esse efeito de gominho, super bacana, num decote arredondado. Essa peça veste de 40 a 42, tá? Para isso, eu vou utilizar 3 cores do fio hobby da Círculo. 3 novelos de cada cor, você faz a peça e ainda sobra fio, tá? O verde, esse verde louro aqui, é a cor 5443. Depois vamos usar essa cor que é o brasa na cor 4817 e também o mostarda que é o 7030. Lembrando vocês que o novelo do fio hobby da Círculo são novelos de 100 gramas, ele tem uma metragem de 160 metros, um tex de 625, super macio e além disso é um fio que não forma bolinha, ele é anti-peeling, super bacana, você vai ter a sua peça sempre novinha. E também vamos precisar da agulha circular da Círculo, você pode usar também a reta número 6. Vou utilizar uma agulha de crochê, pode ser qualquer número, para que você possa levantar os pontos para fazer o decote. Vamos precisar de marcadores, agulha de tapeçaria para fazer as costuras e arrematar os fiozinhos e também a tesoura. Então, vamos lá dar início à nossa aula. Eu vou iniciar a blusa pela barra, começando com essa cor verde louro, tá? O ponto que eu vou utilizar, ele é múltiplos de 4 mais 2 de borda. Então, o tamanho que eu vou fazer é um tamanho 40, vou colocar 72 pontos, mais 2, que serão as bordas, tá? Se você for fazer um tamanho maior, então lembra que o ponto é múltiplos de 4, então você vai aumentando de 4 em 4 pontos, tá? E eu vou utilizar a agulha circular, essa de bambu da Círculo, super confortável, mas é questão de preferência. Se você quiser uma agulha reta, dá para você fazer também sem nenhum problema, tá? Então, vamos lá colocar os pontos na agulha. Dessa maneira, olha, pegando o fio, trazendo sua frente, sempre, olha, de fora para dentro, tá? Então, eu vou colocar 72 pontos, mais dos 2 de borda, então, um total de 74 pontos. Pontos na agulha. Agora, eu vou fazer 2 carreiras em pontos tricô. Olha, o ponto tricô, eu trabalho a minha frente. Então, eu estou do lado direito, vou fazer toda essa carreira em ponto tricô e o avesso também. Já fiz as 2 carreiras em tricô, agora eu estou do lado direito novamente, vou fazer, olha, o ponto de borda, vou fazer ele em tricô e vamos trabalhar a carreira em pontos meia. Olha, todos os pontos, até eu chegar no último ponto, fazer o ponto tricô, que é a borda, tá? Então, vamos lá. Cheguei no final da carreira, tem o último ponto. Como ele é borda, trago o fio à frente, trabalho ele em tricô. Agora, eu viro o trabalho e meu avesso, eu vou trabalhar tudo em tricô. Finalizei a carreira, agora eu viro o trabalho do lado direito, vamos repetir tudo em meia e avesso tudo tricô. Lembrando sempre que o primeiro ponto borda, faço ele em tricô e continuo em pontos meia. E o último ponto também faço ele em tricô. Então, agora eu vou repetir essas 2 carreiras
meia no direito e tricô no avesso, até eu ficar com 6 carreiras, tá? Então, vamos lá, vou dar essa adiantada, porque é só ponto meia no direito e tricô no avesso, por 6 vezes, e volto com vocês. Já fiz, olha, as 6 carreiras, vai ficar dessa maneira. Agora, a gente já vai começar a trabalhar o ponto estuque, tá? Que nós vamos desmanchar carreiras para dar aqueles formatos de gominhos, que dá um efeito super bacana nesse ponto. Então, eu vou fazer, olha, o primeiro ponto de borda. Vou fazer 3 pontos meia. Agora, eu vou desmanchar, olha, o quarto ponto, eu vou soltar ele e vamos desmanchar 6 carreiras. Então, eu tiro ele da agulha, ó, e desmancho. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Agora, eu pego o ponto aqui, olha, e laço todos esses fios soltos e faço um ponto. Então, eu prendi todos os fios soltos. Agora, novamente, 3 pontos meia. E o quarto, vou soltar ele e desmanchar 6 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pego o ponto, olha, passo por baixo de todos os fios e faço o ponto meia. E sigo com 3 pontos meia. E repito o processo, olha, soltando. Deixa eu pegar por aqui, ó, talvez você visualiza melhor. Olha, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Desmanchei 6 carreiras. Pego o ponto. Olha, não deixo nenhum solto atrás, tá? E faço o ponto meia. E vamos repetir, olha, essa sequência até o final da carreira. Ele já vai ficando, olha, os gominhos. Super interessante, olha, bem bonito esse ponto. Quero mostrar para vocês como eu vou finalizar essa carreira. Então, aqui, olha, eu fiz os 3 pontos meia e me restam 2 pontos. Então, esse último é o de borda e aqui nós vamos fazer também soltando ele. Olha, tiro ele da agulha, solto as 6 carreiras, 4, 5 e 6. Pego o ponto e prendo todos os fiozinhos e finalizo com o ponto de borda. Viro o meu trabalho. E meu avesso será sempre em tricô. Voltei o avesso. Agora, nós vamos repetir essa sequência. Vou fazer as 6 carreiras, meia no direito e tricô no avesso, para a gente voltar ainda com essa mesma cor, intercalando esses gominhos, tá? Esse ponto estuque. Então, agora eu vou fazer, olha, o ponto de borda e vamos repetir as 6 carreiras, meia no direito e tricô no avesso. Vou dar essa adiantada e volto com vocês. Já fiz, olha, mais 6 carreiras. Agora, nós vamos intercalar esses gominhos aqui, olha, do ponto estuque. Então, a primeira vez que nós fizemos, eu fiz com ponto de borda 3 pontos meia. Agora, nós vamos intercalar, tá? Então,
eu vou pegar, olha, aqueles 3 pontos meia, o do meio que nós vamos soltar. Então, eu vou fazer o ponto de borda e um ponto meia. E vou soltar esse ponto, olha. Vamos desmanchar 6 carreiras, 3, 4, 5 e 6. Pego o ponto, olha, pego todos os fios soltos e faço um ponto meia. Aí. Agora sim, 3 pontos meia. O ponto que você vai soltar, olha, ele tem que ser o do meio dessa carreira anterior, olha, tá vendo? Então, ele tem que estar certinho centralizado. Então, eu solto, desmancho as carreiras. 6 carreiras, pego o ponto. E faço o ponto meia, olha, prendendo todos esses fios. E repito. 3 pontos meia. É a mesma sequência, a única diferença é que esse ponto vai ficar intercalado. 6. Faço o ponto. 2, 3. Quero mostrar para vocês como fica, olha, o avesso. Vendo? Ele fica todo preso, formando, olha, esses gomos. Então, sempre dá uma olhadinha, se você, às vezes a gente se distrai um pouquinho e acaba deixando um fio aqui, olha, quando você desmancha, aqui tomando bem cuidado, olha, para não ficar um fio solto lá atrás, tá? Tem que abraçar, olha, todos os fios. Então, eu vou fazer, olha, essa carreira, repetindo esse processo. Olha como ele já vai dando um formato super bacana nesse ponto. Fazer essa carreira e vou voltar tudo em tricô, pra gente dar a sequência, tá? Antes de eu finalizar a carreira e voltar ao avesso, eu quero mostrar para vocês como eu vou finalizar essa carreira. Olha, eu tenho 4 pontos na agulha, tá vendo? Aqui foi onde eu soltei o ponto e peguei, fiz 3 pontos meia, e agora eu vou soltar esse ponto. Pego ele. Faço aqui o ponto meia. E aí, sobrou, olha, 2 pontos meia e o ponto de borda. Por que sobrou 2 pontos meia? Porque quando eu iniciei aqui, eu fiz o ponto de borda e um ponto meia para poder intercalar o ponto, tá? Então, agora eu faço os 2 pontos meia e finalizo com o ponto de borda. Viro o meu trabalho e volto tudo em tricô. Olha, finalizei o avesso, então aqui, olha, eu tenho 2 carreiras do ponto estuque, que são esses gomos, tá vendo? Então, agora, eu vou cortar esse fio, que é o louro, e agora eu vou colocar, é o mesmo fio, olha, é o hobby, só que em outra cor, essa cor é a cor brasa, tá? Então, eu venho aqui, então, agora eu vou fazer 6 carreiras, a mesma coisa, só mudei a cor, tá? Então, aqui eu tenho meu ponto de borda e sigo tudo em pontos meia.
Então, vamos fazer 6 carreiras com essa cor brasa, para a gente voltar a fazer novamente o ponto estuque. Já fiz as 6 carreiras, agora nós vamos voltar lá na primeira etapa do ponto, tá? Onde nós vamos fazer o borda, 3 pontos meia e soltar o quarto ponto. Então, vamos lá. Fiz o ponto de borda, 3 pontos meia. E o quarto ponto eu vou soltar. Olha, ele vai ficar centralizado, olha, bem no meio dessa ondulação, tá? Então, eu solto e faço a mesma sequência, olha. 3 carreiras, 4, 5 e 6, olha. Soltando as 6 carreiras, eu vou pegar ele aqui, olha, na cor ainda louro, tá? Então, vou lá, faço o ponto meia e sigo 3 pontos meia e solto o quarto, desmanchando 6 carreiras. Pego o ponto, olha, pego todos os fios soltos e faço o ponto meia. Olha como ele vai ficar super bacana, olha. Tá vendo? Formando esse relevo, olha, ou fazendo essa ondulação, esses gomos, tá? Então, agora vamos repetir essa carreira, igualzinho que fizemos aqui. Volto tudo tricô e com a mesma cor ainda, essa cor brasa, vou fazer mais 6 carreiras pra gente fazer mais uma carreira do ponto estuque, tá? Como fizemos nessa cor louro, olha, 2 vezes. Aqui também vamos fazer 2 vezes. Mas eu vou fazer essa carreira, voltar ao avesso, fazer mais 6 carreiras de pontos meia e volto com vocês. Já trabalhei mais 6 carreiras, olha, com essa cor. Agora, vamos intercalar aqui o ponto estuque. Então, eu vou fazer o ponto de borda, 1 ponto meia. E vamos soltar o próximo. Olha, 6 carreiras, pego o ponto e faço um ponto meia, segurando todas essas laçadas. 3 pontos meia. E repito essa sequência, soltando e desmanchando as 6 carreiras. Pego o ponto, pego todos os fios soltos e completo o ponto meia. E assim a gente segue, olha. Então, eu vou fazer essa carreira e já vou voltar com o ponto tricô. Lembrando a vocês que como eu iniciei aqui, olha, com 1 ponto meia, eu vou finalizar a carreira com 2 pontos meia e o ponto de borda, ok? Então, vamos lá. Já voltei a carreira do avesso. Então, eu tenho, olha, 2 desenhos desse ponto. Então, eu vou cortar esse fio e vou colocar o fio mostarda, tá? Então, eu venho aqui, vamos iniciar com o pontinho de borda. E continuo em pontos meia. Vamos fazer também 6 carreiras do ponto meia no direito e tricô no avesso. Já fiz, olha, 6 carreiras com a cor mostarda e agora nós vamos fazer o ponto estuque.
Então, eu venho com o meu ponto de borda, 3 pontos meia, é tudo repetição, tá? Solto o quarto ponto e desmancho 6 carreiras. Venho pegar ele aqui, olha, na cor brasa, tá? E faço o ponto meia e sigo a sequência, 3 pontos meia e solto o próximo, tá? Então, vamos até o final da carreira, repetindo essa sequência e volto tudo em ponto tricô. Voltei o avesso. E com essa cor mostarda, eu vou fazer somente um desenho. O desenho que eu digo é essas 6 carreiras para formar essa ondulação do ponto, tá? Então, aqui, olha, eu corto já o fio mostarda e já vou entrar com o fio, olha, essa cor louro, tá? Vamos repetir agora essa sequência de cores e a quantidade de desenho também. Então, eu vou fazer 2 desenhos desse verde louro, 2 desenhos com essa cor brasa e uma vez com a cor mostarda. Vamos repetir a sequência até eu ficar com 40 centímetros. Então, eu vou fazer os 40 centímetros e volto com vocês. Dei uma adiantada, estou com 40 centímetros, olha que bacana que ficou essa troca de cores. E eu estou parada aqui na cor mostarda, olha, onde eu já fiz a carreira do desenho. Então, agora eu vou seguir com essa mesma cor, não vou trocar mais a cor. Eu vou seguir com essa cor mostarda, fazendo meia no direito e tricô no avesso, até eu chegar na altura do ombro, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, olha, eu faço o meu pontinho de borda e sigo tudo em pontos meia. Vou seguir em meia, volto tudo no avesso tricô, tá? Você vai fazer agora o comprimento que você deseja a blusa, até você chegar na altura do seu ombro, ok? Então, vamos lá, dá uma adiantada, porque agora é só repetição, meia no direito e tricô no avesso, tá? E volto com vocês. Eu dei uma adiantada e a partir, olha, da onde eu comecei a fazer os pontos meia, eu trabalhei mais 10 centímetros, tá? E aí, eu já fiz, olha, os marcadores. Eu contei 23 pontos, porque eu já estou na altura do ombro. Então, esses 23 pontos vai ser o meu ombro. Coloquei um marcador. Deixei aqui no centro 28 pontos e mais 23 pontos do outro lado, tá? Que vai ser o outro ombro. E aqui, olha, a partir dos pontos meia, eu coloquei também um marcador 4 centímetros, tá? Daqueles 10 que eu fiz, 4 centímetros, que aqui vai ser a minha marcação para o decote da frente, que nós vamos fazer um decote redondo, tá? Então, agora, eu vou deixar essa parte à espera, vou fazer a parte da frente tudo igual, com o mesmo padrão de cores, tá? Essas trocas bem bacana. E quando eu chegar aqui, olha, a partir dos pontos meia, 4 centímetros, eu volto com vocês para a gente fazer o decote, tá? E os pontos do ombro, nós vamos fazer aquela costura invisível, que é o grafite, tá? Mas isso nós vamos passar passo a passo para você, tá certo? Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer a parte da frente e volto com vocês. Eu trabalhei já a parte da frente, tudo igual, olha, a parte das costas, tá? E eu parei aqui, olha, onde eu comecei a fazer os pontos meia, na mesma altura onde eu marquei, onde inicia
o centro do decote da frente. Então, agora, olha, eu contei os pontos e deixei marcado aqui, ó, os 10 pontos centrais da parte da frente, que nós vamos agora começar a arredondar o decote da frente. Como na parte das costas eu tenho 28 pontos, esses 28 pontos eu vou ter que eliminá-los eles aqui na parte da frente. Então, eu já tenho 10 pontos aqui, ó, separado, que é o centro, e nós vamos trabalhar lados separadamente, e desse lado eu vou arrematar 9 pontos e mais 9 pontos do outro lado. Mas vamos por parte, que eu vou explicando direitinho agora para vocês. Então, eu vou continuar a carreira trabalhando em pontos meia até eu chegar aqui no primeiro marcador. Cheguei aqui no primeiro marcador, então eu vou tirar e vou colocar os 10 pontos centrais que eu contei, que está marcado, no alfinete de segurança. Então, por que eu não vou arrematar esses pontos? Porque depois eu vou utilizá-los para fazer o acabamento do decote, tá? Então, por isso que a gente nem arremata, ó. Aí, eu posso tirar esse marcador, então, eu tenho aqui no meu alfinete de segurança 10 pontos. Agora, eu vou trabalhar lados separadamente. E vamos começar a arrematar pontos do lado avesso, porque eu vou virar o meu trabalho. E do lado avesso, eu vou começar a arrematar os pontos. Então, eu tiro o primeiro ponto sem fazer, faço o próximo. E pego o ponto sem fazer, passo ele por cima do ponto tricotado. Faço mais um ponto. E passo mais um por cima. Então, eu arrematei 2 pontos. Agora, eu continuo a carreira em pontos tricô, porque eu estou do lado avesso. Finalizei a carreira, estou do lado direito novamente. E aqui vamos fazer essa carreira tudo em pontos meia. Porque aqui no final não dá para eu arrematar 2 pontos. Então, por isso que eu preciso arrematar do lado avesso. Finalizei a carreira, agora eu viro o meu trabalho e vamos arrematar mais 2 pontos. Então, sempre eu tiro o primeiro sem fazer, faço o próximo. Pego o ponto sem fazer e tiro ele fora, olha, por cima do ponto tricotado. Mais uma vez, faço um ponto, pego esse ponto, passo por cima. E continuo a carreira tudo em pontos tricô, volto tudo em pontos meia para a gente arrematar mais pontos. Eu já arrematei aqui, olha, 4 pontos, porque 2 vezes de 2. Então, nós vamos arrematar até 9 pontos. Já voltei o lado direito, estou no avesso novamente, onde nós vamos arrematar mais 2 pontos. Tiro o primeiro ponto sem fazer, faço o próximo, passo o ponto sem fazer por cima. Mais uma vez. Então, já arrematamos 6 pontos. Agora, eu continuo tudo em tricô, volto direito em pontos meia. Do lado avesso, arremato mais 2 pontos, para ficar com 8. E volto de novo. Aí, depois, me resta um ponto só para poder arrematar, tá? Então, mas vamos por parte. Eu tô voltando aqui o avesso. Volto direito. E arremato mais 2 pontos do lado avesso. Já arrematei, olha, 8 pontos desse lado do decote.
mas eu tenho que ficar com a mesma quantidade de pontos do ombro das costas. Então, são 23 pontos. Eu tô com um ponto a mais aqui no ombro. Então, eu vou virar o trabalho. E vou aqui, olha, arrematar somente um ponto. Tiro sem fazer, faço o próximo, elimino. Então, agora eu continuo o tricô, volto pontos meia e vou dar uma conferida se eu já tenho a mesma altura da parte das costas, tá? Olha, eu contei as carreiras, tá vendo aqui? E contei também aqui na parte das costas. Então, aqui ainda tá na parte da frente, está me faltando 2 carreiras, tá? Então, eu vou fazer essas 2 carreiras, olha, voltar, e depois a gente vai fazer o outro lado da frente. Já fiz as 2 carreiras, agora nós vamos fazer o outro lado da frente. Eu não vou arrematar esses pontos, porque depois eu vou utilizar eles para fazer aquela costura invisível. Então, eu posso pegar esses pontos e colocar num alfinete de segurança para não te atrapalhar para você fazer o outro ombro, tá? A outra parte da frente. Agora, olha, como eu vou fazer esse outro lado da frente, e nós vamos arrematar os pontos do lado direito, tá? Então, eu venho com o fio, já tiro aqui o primeiro ponto sem fazer, faço o próximo, elimino um ponto. Faço mais um ponto e tiro. Então, eu já arrematei 2 pontos. Continuo a carreira em pontos meia, volto o meu avesso em tricô. E sempre agora, desse lado do lado direito, eu arremato 2 pontos. Então, nós vamos fazer tudo igual que fizemos desse lado, para ficar certinho. A única coisa é que desse lado a gente arremata do lado direito os pontos, tá? Então, eu vou fazer esse lado, porque é tudo igual, e volto com vocês. Já fiz, olha, o outro lado da frente. Então, agora eu vou deixar tudo à espera, junto com a parte das costas, e vou passar para fazer as mangas, tá? Nós vamos seguir, olha, o mesmo padrão dos pontos e das cores também. Mas vamos começar colocando os pontos na agulha para fazer a manga. Eu vou colocar os pontos com esse verde louro, que nós vamos seguir as mesmas cores fizemos a parte da frente e costas. E eu vou colocar 34 pontos. Pontos na agulha. Agora, eu vou fazer as 2 carreiras em tricô, no direito e no avesso. Já fiz as 2 carreiras de ponto tricô. Agora, nós vamos fazer aquelas 6 carreiras de pontos meia. Só que nessa primeira carreira que eu vou fazer, eu vou aumentar pontos para eu chegar com 59 pontos. Então, eu tenho que aumentar, olha, nessa extensão, 25 pontos, tá? Então, você vai distribuir esses 25 pontos que você tem que aumentar nessa extensão dos 34 pontos. Então, eu posso iniciar aqui, olha, com pontinho de borda. Aí, eu vou fazer 2 pontos meia,
faço um aumento. Você pode fazer o aumento da sua preferência, ou tricotar o ponto 2 vezes, ou levantar o ponto aqui, olha, e tecer ele torcido. Aí eu aumentei um ponto. Vou fazer mais 2, levanto o ponto, teço ele torcido. Então, eu já aumentei 2. Agora, eu vou aumentar, olha, de 1 em 1. Um ponto, um aumento. Um ponto, um aumento. E chegando lá no final, também vai sobrar esses pontos que a gente teceu cada 2. Cada 2 que eu fiz, eu aumentei um ponto. No final, vamos fazer a mesma coisa. Mas, por enquanto, nós vamos aqui, ó, um ponto, um aumento. Para eu conseguir colocar os 25 pontos de aumento, ok? Quero mostrar para vocês como eu vou finalizar essa carreira com os aumentos. Então, aqui eu vou fazer, olha, eu tenho ainda 6 pontos para terminar. Vou fazer 2 pontos, faço o aumento. Para ficar igual ao início, tá? 2 pontos, mais um aumento. E termino com 2 pontos, um ponto meia e o ponto de borda. Então, aqui eu tenho 59 pontos para minha manga. Ela vai ficar bufante somente aqui nesse punho. Agora, nós vamos subir reto essa manga sem aumentos laterais, tá? Então, eu já fiz a primeira carreira de pontos meia. Agora, eu vou voltar o meu avesso tudo tricô. E vamos continuar em pontos meia até eu completar as 6 carreiras, tá? Vou fazer os meus pontos meia e já volto com vocês. Já fiz as 6 carreiras, olha, meia no direito, tricô no avesso. Agora, nós vamos soltar os pontos. Então, eu venho pontinho de borda, 3 pontos meia. Agora, olha, o próximo ponto, eu vou soltar ele e vou desmanchar 6 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pego ele aqui embaixo, olha, seguro todos os fios, tomando bem cuidado para não deixar nenhum fio solto. E continuo, mais 3 pontinhos, 1, 2, 3. E solto. Tomar cuidado aqui, olha, se coincidir com o aumento, então você tem que pegar ele aqui torcido, tá? Então, olha, eu vou soltar 1, 2, 3, 4, 5. Olha, ele aqui é aumento, então você primeiro pega ele, porque como ele é aumento, ele tá torcido. Olha, segura ele. Aí, você abraça todas essas laçadas e tece o ponto, tá? Como ele tá torcidinho aqui, olha, mas você ajuda que sai, olha. Aí, de novo, 1, 2, 3. Olha, novamente, o ponto do aumento. Então, vamos tomar cuidado. 1, 2, 3, 4, 5, olha, e 6 é o ponto do aumento, tá vendo? Então, você solta ele e já pega ele primeiro torcido. Olha, segura o pontinho para você poder soltar ele, olha. Segura ele é torcido. Aí, pega todos esses pontos soltos e tece ele, ó, com ajuda para passar ele aqui, porque ele tá bem justinho. E vamos seguindo, 1, 2, 3. Tá? E a mesma coisa, ela vai soltando 6 carreiras, pega o ponto e tece.
até o final da carreira, olha. Ele já vai formando esses gominhos, olha. Olha, essa carreira, nós vamos terminar, olha, aqui eu fiz o ponto que eu soltei, um meia e o ponto de borda, tá? Agora, eu vou virar o trabalho e volto tudo em tricô. Já voltei o avesso, olha como tá ficando bacana, bem bufante essa manga aqui no punho. Então, agora, ó, com essa mesma cor, eu vou fazer as 6 carreiras, para depois a gente intercalar esses gominhos, tá? Nós vamos seguir o mesmo padrão de cores, quantidade de carreiras que fizemos nas costas. Deixa eu mostrar para vocês. Eu estou aqui, olha, com os pontos da manga, então eu já fiz essa primeira carreira do desenho. Em comparação com as costas, então nós vamos seguir, olha, a mesma quantidade de carreiras, intercalando os desenhos e a troca de cores. Tudo igual, vamos seguir esse padrão. Eu vou dar uma adiantada e volto para mostrar para vocês como vai ficar a nossa manga, tá ok? Eu dei uma adiantada na manga, olha, segui todos os padrões de cores e eu estou com 40 centímetros, mas eu quero a manga um pouquinho mais comprida. Então, agora, eu vou trabalhar com essa cor só em pontos meia, como fizemos na parte das costas e a frente, tá? Então, eu vou fazer 8 centímetros a partir daqui, somente em pontos meia. Meia no direito, tricô no avesso, ok? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer, olha, o meu pontinho de borda em tricô, fio lá atrás e trabalho a carreira toda em pontos meia. Depois, eu viro, volto tudo em tricô, tá? Então, vamos fazer 8 centímetros e já volto com vocês. Já trabalhei, olha, 8 centímetros em pontos meia direito e tricô avesso. Agora, eu já vou arrematar todos os pontos, tá? Porque essa manga não tem cava. Então, eu faço o meu pontinho de borda em tricô e faço um ponto meia. Pego o ponto de borda, passo por cima. Mais uma vez, ponto meia, pego sempre aqui, olha, esse último, né? E faço por cima. Sempre fazendo um ponto meia e tirando o outro por cima. Procura não ajustar muito esse arremate para que fique bem flexível na hora de costurar, tá bom? Então, a gente vai dessa maneira até finalizar todos os pontos. Arrematei todos os pontos. Então, agora eu vou cortar esse fio, vou deixar um pouquinho longo para poder já costurar depois a manga. Passo dentro dessa última argolinha. Vamos deixar aqui a espera e vou fazer a outra manga tudo igual, tá? Então, como é repetição, eu vou fazer a outra manga e volto com vocês. Já fiz a outra manga. Então, eu estou com todas as partes prontas. Então, agora, vamos fazer a montagem. Vamos iniciar pelos ombros, costurando os ombros, para fazer o acabamento do decote. Então, vamos lá. Olha, estou com as duas partes prontas, tá vendo? E vou posicionar dessa maneira. Como a parte da frente tá num alfinete e ele tá desse lado, do lado do decote, então, eu vou passar, ó, esses pontos para agulha, para outra ponta da agulha de tricô dessa parte das costas, tá? Então, eu pego todos esses pontos e vamos colocar aqui, olha, na agulha de tricô para facilitar. Olha, na mesma posição. E esse fiozinho que eu cortei, eu deixei um pouquinho mais longo, eu já vou colocar ele, olha, na agulha de tapeçaria pra gente fazer essa união. Então, eu venho aqui, olha, eu vou pegar o primeiro ponto.
Agora, eu venho aqui na outra agulha, olha, e pego esse também. Ajusto. Aquele ponto que eu deixei cair, olha, que é esse daqui, o primeiro ponto, de cima para baixo, venho aqui na agulha, de dentro para fora. A mesma coisa desse lado, olha. Eu pego o pontinho que caiu, olha, de cima para baixo e de dentro para fora. Ajusto bem. Você tem que localizar certinho o ponto, olha, que você pegou e que você tirou da agulha, tá vendo? Esse aqui, olha. Sempre assim, olha, de cima para baixo e de dentro para fora. Desse lado, olha o pontinho que caiu da agulha, sempre de dentro para fora que você tira o da agulha. Ajusta. Olha, identifiquei o ponto que caiu da agulha, sempre nessa posição, e vou lá e pego de dentro para fora. Ajusto. Agora, desse lado e aqui da agulha. A mesma coisa, olha. De cima para baixo e de dentro para fora. Vai ficando aqui, olha, a continuação do ponto meia. Você não percebe que aqui tem a costura. É só você localizar direitinho o ponto que você deixou cair da agulha e pega o próximo. E desse lado, olha, a mesma coisa. O pontinho que caiu da agulha e pega o próximo que está na agulha. E assim nós vamos até finalizar todos os pontos que eu tenho aqui para o ombro. Quero mostrar para vocês, olha, como tá ficando essa costura do ombro, tá vendo? Olha, fica perfeita. E aqui, olha, eu tenho somente os 2 pontinhos para finalizar e cheguei no marcador onde eu tinha dividido os pontos das costas, tá? Então, vamos finalizar, olha, essa costura. Tirar o marcador. Ajusto bem. Então, eu venho aqui, ó, ainda pego esse ponto e pego ele de novo. Só pra gente poder dar um acabamento, olha. E agora é só arrematar esse ponto, tá vendo? Antes agora de costurar as mangas aqui desse lado, eu vou fechar o outro ombro, que é tudo igual fizemos aqui, para depois a gente voltar para fazer o decote, tá bom? Já costurei, olha, o outro ombro também. E os pontos do decote das costas estão aqui à espera. E esse fiozinho da costura do ombro eu vou deixar aqui para depois eu arrematar, tá bom? Então, agora, com uma agulha de crochê, nós vamos levantar pontos nessa lateral do decote, pegar esses pontos que estão aqui à espera da frente e levantar pontos também do outro lado do decote, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pegar, olha, o fiozinho que vem do novelo. Vou posicionar ele aqui e com a agulha de crochê, eu vou entrar, ó, dentro do ponto meia, puxo o fio e coloco na agulha de tricô. No próximo ponto meia, puxo e coloco na agulha de tricô. Eu vou contando os pontos, porque do outro lado eu tenho que colocar a mesma quantidade. Vendo, sempre dentro do ponto meia, você entra com a agulha de crochê e puxa o fio.
Vou continuar, ó, levantando os pontos até eu chegar lá no centro do decote da frente. Olha, nessa lateral eu levantei 15 pontos. E agora eu cheguei aqui no centro do decote. Para eu não ter que cortar o fio, passar esses pontos para agulha de tricô e levantar os outros pontos, então o que eu vou fazer? Eu vou tricotar esses pontos que estão no alfinete. Olha, teço eles todo em pontos meia. Assim eu levo o fio do outro lado do decote. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou identificando aqui, olha, o ponto meia. E vamos levantando os pontos e colocar na agulha de tricô. Vamos levantar também os 15 pontos, ok? Então, vamos lá. Já estou com todos os pontos do decote na agulha. E agora, nós vamos fazer o pontinho de barra. Vamos trabalhar um tricô e um meia. Como eu vou trabalhar carreiras circulares, eu vou colocar um marcador para saber que aqui eu inicio as carreiras. E vamos, um tricô e um meia. Um tricô e um meia. Vamos contornar todo o decote. Cheguei no final da primeira carreira, aqui onde eu tenho o marcador. O meu último ponto foi meia, deu certinho, porque agora o próximo, olha, o primeiro ponto é tricô. Se por um acaso você chegar nessa posição e terminar com um tricô, 2 tricôs junto, não dá certo. Então, você pode levantar mais um ponto para fechar a carreira na sequência certinho dos pontos, tá? Então, agora, eu passo o marcador por esse outro lado. E continuamos, olha, seguindo agora o pontinho de barra, tá? Você pode fazer quantas carreiras você quiser. De repente, você quer uma gola alta, é só seguir com esses pontos até a altura da gola. Se quer um decote careca, que é o que eu vou fazer, então vai ser com menos carreiras, ok? Mas eu vou dar uma adiantada e volto com vocês, porque agora é só repetição no ponto de barra. Eu fiz, olha, 4 carreiras de pontos de barra. Agora, a 5ª carreira, eu vou trabalhar de uma forma diferente para que esse decote não cede. Então, seria uma maneira diferente de arrematar os pontos, mas nós vamos fazer 2 carreiras fazendo, olha, tirando o ponto tricô sem fazer, faço o ponto meia. Trago o fio à frente, tiro o ponto tricô sem fazer, faço o ponto meia, para dar aquela falsa impressão que é duplo esse decote, tá? Então, sempre, olha, o ponto tricô sem fazer, passo o fio lá atrás, faço o ponto meia. Fio à frente, tiro o ponto tricô sem fazer, levo o fio lá atrás, ponto meia. E assim nós vamos, olha, tricô sem fazer, trabalho o ponto meia, trago o fio à frente, tricô sem fazer e um ponto meia. Vou fazer todo o contorno dessa maneira. Finalizei a carreira com o ponto meia. Passo um marcador. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira, só que invertendo, tá? Eu vou fazer o ponto tricô, levo o fio lá atrás, tiro o ponto meia sem fazer. Trago o fio à frente, faço um tricô, levo o fio lá atrás, meia sem fazer. Faço o ponto tricô, levo o fio lá atrás, tiro o ponto meia sem fazer. Fio à frente, ponto tricô. E assim nós vamos, olha, agora nós estamos tricotando o ponto que nós deixamos sem fazer na carreira anterior, tá?
fazendo o ponto tricô, tirando meia sem fazer. Então, vamos até o final da carreira agora. Finalizei a carreira. Agora, eu vou tirar, olha, o marcador, passar para outra agulha. Vou fazer mais uma carreira, tirando o ponto tricô sem fazer, fazendo o ponto meia. Tirando o ponto tricô sem fazer, fio lá atrás, ponto meia. Tiro sem fazer, levo lá atrás, faço ponto meia. Mais uma carreira, tirando o ponto tricô sem fazer e fazer o ponto meia. Vou fazer mais essa carreira para depois a gente já arrematar os pontos. Finalizei essa carreira. Então, agora nós vamos arrematar os pontos com agulha de tapeçaria, tá? Eu vou cortar esse fio, olha, um pouco longo, para a gente poder fazer a costura. Coloco na agulha de tapeçaria. É a mesma costura, gente, que fizemos no ombro, tá? Pegando, olha, o fio lá atrás e pego da frente. Agora, a gente vai lá atrás, olha, pegar o ponto que caiu e na mesma posição, olha, de dentro para fora. Ajusto, pego aqui o pontinho que caiu e pego aqui o ponto meia de dentro para fora. Pego o pontinho que caiu, olha, de cima para baixo e de dentro para fora. O pontinho e mais o ponto, sempre na mesma posição. É igualzinho a costura do ombro. E assim a gente vai, ó, até finalizar todos os pontos, fazer todo o contorno do decote. Vai dando a impressão aqui, olha, que o ponto meia deu aquela continuidade e parece que é um decote duplo. Então, vamos adiantar. Finalizei aqui o arremate. Olha, aqui foi o meu último ponto que eu peguei. Então, eu vou lá, ainda pego, olha, o ponto de trás que caiu e pego aqui o ponto, olha. Pra gente poder fechar direitinho. Pega esse novamente. E pego aqui o ponto, olha. Aí, a gente fecha, olha, certinho a carreira. Levo o fio lá atrás. E aqui, eu faço o arremate, ó. Trago o fio mais aqui pra baixo. E aqui, eu vou dar um nozinho. Mais uma vez. Aí, eu vou cortar esse fio. Eu vou abrir ele ao meio. Metade eu coloco na agulha. Pego aqui, olha, mais um fiozinho. E dou um nó nos dois. Bem firmezinho, olha, pode dar até 3 nozinhos, que aí você pode cortar ele rente. Que aí esse nozinho se esconde aqui pela trama do tricô, que você não percebe. Aí depois, olha, esses fiozinhos que ficaram aqui dentro também, olha, você vai fazer a mesma coisa, vai dar os pontinhos e arrematar dessa maneira. Olha, fica um decote super bem arredondado e bem flexível, ó. Tá vendo? E também, conforme você for usando, lavando, ele não cede, tá bom?
Então, agora vamos colocar as mangas. Aqui, olha, eu tenho o meio da costura onde eu uni o ombro, tá? Então, eu marquei aqui, achei o meio da minha manga e vou prender lá, ó. Meio da manga, como a costura do ombro. Prendi aqui. Aí, eu tenho, olha, 22 centímetros de cada lado da manga. Então, eu vou marcar, olha, 22 centímetros na blusa e coloco um marcador também. E aí, eu prendo aqui. Para não sair do lugar. Ó. E aqui, a mesma coisa, tá? Marco 22 centímetros. E prendo também aqui. Então, olha, a manga vai ficar dessa maneira. E agora, nós vamos vir costurando. Quando eu arrematei a manga, eu deixei, olha, o fiozinho comprido. Coloco ele na agulha de tapeçaria. E vamos iniciar aqui a costura, olha. É bem interessante porque você localiza aqui o ponto meia e você vai lá e prende, olha, pega o pontinho meia. Vou tirar já o marcador porque já tá no lugar. E aqui também, olha, eu tenho o ponto meia. Venho desse lado, pego o fiozinho, olha. E vou lá do outro lado. E pego aqui o pontinho meio. Essa borda aqui, olha, que fica do arremate, ela vai entrar para dentro, tá vendo? E você vai pegar aqui, olha, o pontinho meia. E desse lado, a mesma coisa. Olha o ponto meia. E do outro lado, o ponto meia. Vendo a união, olha, fica perfeita. E assim, olha, eu vou costurando toda essa parte da manga na cava da blusa. Vai ficar, olha, dessa maneira, olha. Finalizei a costura aqui, olha, da manga. Agora, eu vou costurar a outra tudo igual e mostro para vocês. Então, olha, eu já estou com as duas mangas costuradas. Agora, nós vamos fechar as mangas aqui, olha. Vou vir fechando a manga e já descendo a lateral da blusa, tá? Então, como é que nós vamos fazer isso? Olha, aqui eu vou unir bem a costura da parte da frente com a parte das costas e vou colocar aqui um marcador. Tá vendo? Ou até um alfinetinho, para ficar firme aqui, para não sair do lugar quando eu vir costurar aqui a manga. Então, olha, quando eu coloquei os pontos na agulha, sobrou esse fiozinho. Coloquei ele na agulha de tapeçaria. Aí, eu vou costurar, olha, pegando o lado da manga, bem aqui no início, para encontrar certinho aqui os pontos, ó. E agora, você vem pegando aquele pontinho de borda de um lado e do outro.
tomando bastante cuidado para que as listas se encontram aqui, olha, tá? As cores fiquem bem unidas, tá? De um lado e do outro. Deixa eu chegar aqui onde eu tenho a troca de cor, que dá para você continuar com o mesmo fio. Olha, fica perfeito, você não percebe a costura, fica bem invisível, porque você pega bem no pontinho de borda. E faz essa costura, olha, chegando aqui, você já pega, olha, a troca de cor e continua, olha, com o mesmo fio. Na hora que você puxa, tá vendo? Ele entra lá na trama do tricô, que você não percebe que tem uma cor diferente aqui fazendo essa união. Então, eu vou, olha, fazer toda essa costura e já desço aqui também na lateral da blusa, tá? Tudo da mesma maneira que eu tô fazendo aqui, ó. Então, eu vou fazer essa costura e já volto com vocês. Finalizei a costura, olha, da manga e desci no corpo da blusa. Agora, eu vou costurar o outro lado tudo igual e volto para mostrar para vocês. Já fiz também, olha, a outra costura na lateral da blusa e também na manga, tá? Agora, eu vou virar a blusa do lado avesso pra gente arrematar todos aqueles fiozinhos que ficaram. Olha o meu avesso como tá cheio de fiozinho por causa da troca de cores, né? Então, olha, eu vou pegar cada fiozinho, eu venho aqui, olha, na própria cor dele, vamos dar um nozinho. Aquilo, olha, abrir o fio ao meio, pego metade, coloco na agulha de tapeçaria, dou mais um pontinho aqui, e aí eu amarro os dois, olha. Dei o nozinho, ficou bem firme, aí a gente pode cortar, olha. Então, olha, em cada fiozinho desse, você vai na própria cor e faz esse arremate. Depois que você deu o nozinho, você separa. Coloca metade na agulha e segue o mesmo processo, olha, para ficar um acabamento bem feitinho e não escapar aqui essas pontinhas. Então, eu vou fazer, olha, todo esse arremate. Olha, fica super bacana e bem acabadinho, tá? E volto com vocês com a nossa peça pronta. Já arrematei todos os fiozinhos que ficaram por dentro. O nosso blusão ficou pronto e eu espero que vocês tenham gostado.